Torcedor corintiano, presta muita atenção porque o que eu vou te contar agora é daqueles dias que mexem direto com o coração da Fiel. Acabou de sair notícia quente, daquelas que não podem esperar, e eu vou trazer tudo aqui pra você em primeira mão. Então já vou te falar sem enrolação. Se você é Corinthians de verdade, daqueles que não abandonam nunca, já se inscreve no canal, deixa o like e fica comigo até o fim. Porque além de bastidores pesados e reforço chegando, tem promessa milionária que pode mudar o futuro do clube. Crítica forte de ídolo e até uma decisão de um craque gringo que vai te fazer respirar aliviado. E ó, a última notícia é tão boa que eu quero ver geral pulando de alegria nos comentários. E bora começar porque o clima nos bastidores do Timão está pegando fogo. A menos de 2 semanas do fechamento da janela, o Corinthians vive uma verdadeira corrida contra o tempo. A diretoria ainda tenta derrubar o transfer ban da FIFA, aquele que travou a inscrição de reforços por causa da dívida com o Santos Laguna do México. A conta não é pequena não, são 33,4 milhões de reais que precisam ser resolvidos para que o Timão volte a ter liberdade de inscrever jogadores. Enquanto isso, os caras lá de dentro não ficam de braços cruzados não. Seguem conversando com empresários e clubes, já alinhando possíveis contratações caso a liberação saia. E no meio desse cenário de pressão e incerteza, um nome entrou com força no radar alvinegro, Agustín Anello. Esse atacante de apenas 23 anos, hoje no Boston River, do Uruguai, virou alvo direto da diretoria. Filho de argentinos, nascido nos Estados Unidos e já tendo atuado pela seleção sub-23 norte-americana, o cara tem uma carreira que chama a atenção. Começou a base na Europa, passou por Barcelona, Espanhol, jogou na Bélgica, Croácia, Holanda, até desembarcar na América do Sul. No Boston River, virou titular absoluto e se destacou jogando pela ponta esquerda, sempre com velocidade e habilidade no 1 contra 1. O Corinthians vê nele uma oportunidade real dentro da realidade financeira atual, até porque o mercado está inflacionado e as opções não são muitas. A análise de desempenho do clube aprovou o nome, e agora a questão é: vai dar tempo de fechar antes do dia 2 de setembro, quando a janela se encerra? O torcedor sabe, o relógio joga contra. E se de um lado a diretoria corre atrás de reforços, do outro os gramados aguardam ansiosamente o retorno de um dos nomes mais pesados do elenco, Memphis Depay. O camisa 10, que vinha sendo um dos grandes destaques da temporada, se lesionou na vitória contra o Palmeiras pela Copa do Brasil e ficou de fora dos últimos jogos. Só que a boa notícia chegou nesta sexta-feira. O holandês está se recuperando bem. Já voltou a treinar separado do grupo e a expectativa é que esteja pronto para o jogo das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético PR. E não foi só isso que mexeu com os bastidores envolvendo Depay. O atacante recebeu uma proposta concreta do Pachuca, do México. Os caras ofereceram um bom contrato, mas a resposta foi categórica: não. Memphis recusou a oferta porque está feliz no Corinthians, adaptado ao Brasil e sem planos de deixar o clube neste momento. Uma decisão que mostra não só comprometimento, mas também gratidão com o Timão e com a torcida que o abraçou. Lembrando que o contrato dele vai até dezembro de 2026, e até aqui, já são 49 partidas, 15 gols, 14 assistências e o título paulista conquistado neste ano. Ou seja, se tem alguém que caiu nas graças da Fiel, é o Depay. Mas nem tudo é alegria, e aí vem a parte da crítica pesada que também movimentou o noticiário. Quem abriu fogo foi o craque Neto, e o alvo foi ninguém menos que Rodrigo Garro. O argentino, que foi um dos melhores jogadores do Brasileirão do ano passado, está devendo, e não é pouco. Em 2025, Garro tem apenas 1 gol e 3 assistências em 22 jogos. Para um meia que bate falta, escanteio, que tem liberdade no meio, é pouco demais. E Neto não perdoou. Ele é meia, bate escanteio, bate falta. Está de brincadeira, ele joga com 3 volantes protegendo ele. Tem que fazer gol, ele não faz gol. Em um momento desse de crise, ele tem que aparecer. Foi exatamente assim que Neto disparou, cobrando mais protagonismo do camisa 8. E cá entre nós, torcedor, a cobrança faz sentido. Na temporada passada, o cara terminou com 13 gols, 14 assistências e foi destaque absoluto. Agora, com o time precisando de liderança técnica, a ausência dele é sentida demais. Neto também aproveitou para falar de Yuri Alberto, lembrando que o camisa 9 faz uma falta enorme nesse elenco e que sua volta está sendo muito aguardada. Segundo ele, o atacante pode retornar no segundo jogo contra o Atlético PR no dia 11 de setembro. Enquanto isso, Dorival Júnior se vira como pode sem contar com Yuri, Depay, Carrillo e José Martínez. É praticamente meio ataque fora de combate.
E se dentro de campo os problemas já são muitos, fora dele a pressão não dá trégua. O Corinthians volta a campo neste domingo contra o Vasco, no Rio de Janeiro, às 16 horas, e a situação é delicadíssima. Com apenas 22 pontos, o Timão ocupa a 14ª posição e está cada vez mais próximo da zona do rebaixamento. Uma derrota pode empurrar o clube direto pro Z4, algo que a torcida nem quer imaginar. O momento é de cobrança de união, de muita pressão em cima da diretoria e do elenco. Ao mesmo tempo, também é hora de mostrar força. O time eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil e ainda sonha com um título que não vem desde 2009, quando Ronaldo Fenômeno comandava o ataque. É esse tipo de espírito que precisa voltar agora, porque os desafios não param de aparecer. Então, torcedor corintiano, depois de tudo isso que eu te contei, a corrida por reforço com Anello, o retorno próximo de Depay e sua decisão de ficar, a cobrança forte em cima de Garro, a expectativa pelo retorno de Yuri Alberto e o drama contra o Vasco no Brasileirão, eu quero saber a sua opinião. Você acha que a diretoria consegue trazer o reforço a tempo? Garro ainda merece crédito ou está devendo demais? E sobre Depay, acertou em ficar ou deveria ter aceitado a proposta do México? Deixa nos comentários, porque a voz da Fiel é o que mais importa aqui no canal. Eu vou estar lendo tudo e respondendo, porque esse espaço é nosso, é da torcida que nunca abandona. Enquanto você comenta eu já vou te falando a última notícia de hoje. E torcedor, não é só dentro do Corinthians que o clima anda quente não. O próximo adversário, o Vasco da Gama, também chega cercado de dúvidas e dilemas antes do jogo em São Januário. O técnico Fernando Diniz está quebrando a cabeça para definir se começa a partida com Vegetti ou com David no comando de ataque. Contra o Santos todo mundo viu. Com David em campo, o Vasco atropelou o Peixe por 6-0. Aí na partida seguinte contra o Juventude, Diniz resolveu apostar de novo em Vegetti, que é artilheiro do time desde 2023. Mas que simplesmente não consegue se encaixar no esquema. O resultado? Derrota por 2-0. E agora, na hora de encarar o Corinthians, a grande dúvida é, será que Diniz vai insistir no argentino, que já fez 10 gols em 17 jogos da Série A? Ou vai dar moral para David, que vive melhor momento? Além desse dilema no ataque, o Vasco também deve ter os retornos de Jair e Paulo Henrique, que não atuaram contra o Juventude. Ou seja, Diniz pode ter mais opções, mas a verdade é que essa indecisão pode acabar favorecendo o Timão, que precisa se aproveitar dessa instabilidade vascaína para arrancar pontos fora de casa. Mas se de um lado o torcedor fica de olho no adversário, do outro surge uma situação inesperada envolvendo o nosso próprio elenco. Hugo Souza, o goleiro que vem salvando o Corinthians em momentos decisivos, apareceu na pré-lista da seleção brasileira de Carlo Ancelotti. Isso mesmo, torcedor. O arqueiro do Timão pode voltar a vestir a camisa da amarelinha nos jogos contra Chile e Bolívia, agora no começo de setembro. Claro que individualmente isso é um baita reconhecimento para o Hugo, que vem mostrando regularidade e muita segurança no gol. Só que pro Corinthians, a notícia não é das melhores. Isso porque caso a convocação seja confirmada na segunda-feira, o goleiro pode acabar desfalcando o Timão justamente no duelo decisivo das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético PR. O jogo cai apenas um dia depois da seleção enfrentar a Bolívia, e a logística de retorno ficaria quase impossível. Ou seja, a chance de o Timão ter que disputar uma partida eliminatória sem seu goleiro titular é real. E não para por aí. Além dessa possível ausência de Hugo, o Corinthians também ainda não tem Yuri Alberto, que se recupera de cirurgia, Carrillo, que rompeu o ligamento, e Memphis Depay, que só deve retornar justamente nesse jogo contra o Furacão. É muito problema ao mesmo tempo, e Dorival Júnior vai ter que mostrar toda a sua experiência para montar um time competitivo nesse momento tão delicado. Agora Fiel, depois de tudo isso que a gente falou, o dilema do Vasco com Vegetti e David, a possível ausência de Hugo Souza por causa da seleção, e os desfalques que ainda atormentam o Timão. Eu quero muito saber a sua opinião. Você acha que essa convocação pode atrapalhar o Corinthians na Copa do Brasil? E no jogo contra o Vasco, quem leva melhor, Diniz ou Dorival? Deixa seu comentário aqui embaixo porque eu tô de olho em tudo e quero ouvir a voz da Fiel. Já fortalece com um like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho porque vem mais notícia quente do Timão por aí. Um abraço, fiéis, tchauzinho e um beijo no coração de todos vocês. Até a próxima!